aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso querido O Gol no Mercado, este noticiário que leva até o conforto do seu lar tudo o que de melhor acontece na janela de transferências nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, e a gente trocando esse papo maravilhoso. Eu só te peço para deixar aquele like maroto, deixa o hype, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative aí o sininho de notificações para receber em primeira mão tudo que é produzido aqui no canal do Gol. Não é só o mercado, viu? Tem o Gol nas Américas, tem também o podcast Na Cara do Gol, tem o Resenha Tática do Carlos Ramos. É um conteúdo exclusivo e especial para você que é apaixonado por futebol. Então já deixa o like, já se inscreve aí no canal, beleza? Bom, vamos começar o programa de hoje trazendo atualizações sobre uma janela envolvendo o Flamengo e o Thiago Almada, mas não necessariamente falando sobre o jogador argentino. Aí eu explico por quê e mostrando aqui para vocês. O Flamengo foi atrás de um plano B, porque a negociação com o Almada deu aquela esfriada, a gente trouxe aqui, né, pelo desejo do jogador, né, pelo apelo dos familiares de jogar pelo River Plate. A negociação deu uma travada, o rubro-negro entrou em compasso de espera, mas não ficou 100% só esperando pelo argentino. Foi buscar uma proposta pelo Luiz Henrique, velho conhecido do futebol brasileiro, revelado pelo Fluminense, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo em 2024 e que tem jogado desde a temporada passada no Zenit da Rússia. Tem aqui a informação, ó. Sem retorno por Almada, Flamengo recalcula a rota e avança na compra de Luiz Henrique. Uma proposta já foi feita, viu? E é oficial, tá na mesa. Nossos amigos do GE anteciparam 30 milhões de euros, mais 5 milhões em adicionais, né, de cláusulas, de metas estipuladas em contrato. Essa proposta, inclusive, soou muito bem para o staff do jogador. Ele tem esse desejo de retornar ao futebol brasileiro e ainda que essa porta de retorno seja o Flamengo, é muito interessante para o jogador que sinalizou positivamente, ou seja, há um otimismo rubro-negro muito grande por esse desfecho positivo, porque os russos estavam estipulando mais ou menos essa casa aí dos 30, 35 milhões de euros para negociar Luiz Henrique. Então é um negócio que pode sim acontecer nos próximos dias e a gente vai trazendo atualizações para vocês. E ainda tem no meio desse tumulto todo o Zenit com essa intenção de contratar Gonzalo Plata, o equatoriano do Flamengo. Então pode acontecer uma negociação nesse sentido entre esses jogadores ou não. A princípio o Flamengo quer uma compra direta, sem envolver ninguém. E esse negócio pode ser aí o segundo maior da história do futebol brasileiro. O primeiro é o próprio Lucas Paquetá, que custou 45 milhões de euros aos cofres do próprio Flamengo. Vou mostrar aqui os números do Luiz Henrique nessa temporada, né? Na última temporada, nessa temporada atual, ele chegou a jogar alguns minutos na estreia do Zenit no futebol russo, jogou 21 minutos só na vitória do Zenit por 3-0 sobre o Orenburg. Mas tem aqui ó, as informações de 2 temporadas, na verdade, né, com a camisa do Zenit. São 45 jogos, 7 gols e 5 assistências. Tem até uma matéria muito legal lá no nosso site sobre o Luiz Henrique e o Almada, grife ou necessidade. Aí você entra lá para ver essa análise especial, tá lá no gol.com.br. Então tá aí, ó. O Luiz Henrique, só esse detalhe interessante, né? Em 2024, que ele brilhou com a camisa do Botafogo, foram 55 jogos, 12 gols e 5 assistências. Antes disso, jogou pelo Real Betis da Espanha, que, como eu trouxe, revelado pelo Fluminense, pode ter a oportunidade de jogar pelo terceiro clube grande do Rio de Janeiro em sua carreira. Começou no Fluminense, passou pelo Botafogo e pode estar chegando ao Flamengo. Atualizações a gente traz para vocês aqui no detalhe, beleza? Ó, tem jogador que pode sair do Flamengo. O Luiz Henrique pode chegar, por um lado, o Lohan, meio atacante de apenas 20 anos, já tem interesse aí para deixar o futebol do Flamengo para voltar para a Europa. O interesse é do Granada da Espanha, tá? Já existe um negócio entre os dois clubes, ainda em estágio inicial, o Granada tentando entender um modelo melhor de negócio para contar com esse jogador, quem sabe com empréstimo e opção de compra. O staff do jogador ainda não se manifestou sobre esse interesse do futebol espanhol. Vale lembrar que o Lohan esteve emprestado ao Pisa da Itália na última temporada, onde jogou 10 jogos e marcou apenas um gol. Não foi tão utilizado. O Pisa, inclusive, foi um lanterninha da Série A, rebaixado para a segunda divisão do futebol italiano. E a gente tem essa oportunidade aí de perceber essa negociação com bons olhos para o Flamengo, que quer fazer caixa, quer também circular o time, né, os jovens jogadores da rodagem. O Lohan, inclusive, volta desse empréstimo e aí conquista a confiança do Leonardo Jardim. Estava fora dos planos, mas naquela intertemporada onde o Flamengo disputa jogos no futebol português, lá em Portugal, ele conseguiu minutos importantes, voltou a ser utilizado no elenco rubro-negro. Mas essa proposta do Granada pode fazer sim que ele deixe o Flamengo novamente para atuar no futebol da Europa. Vamos acompanhar mais detalhes, a gente traz para você. Bom, dando continuidade ao nosso programa, se por um lado o Lohan está estudando sair, né, para jogar no futebol da Europa mais uma vez, quem já confirmou a sua saída de um clube brasileiro
eu trago para vocês é o Gonçalo Tapia. O jogador chileno centroavante foi anunciado como reforço do Columbus Crew, que disputa a Major League Soccer nos Estados Unidos. Ele chega por empréstimo de uma temporada. Não conseguiu realmente convencer com a camisa do São Paulo o Gonçalo Tapia, que chegou por empréstimo do River Plate ao São Paulo na temporada retrasada. Foi contratado em definitivo, mas não conseguiu grandes números, né? São 12 jogos que ele tem também pela seleção argentina com 3 gols. O cara que é convocado aí com uma certa frequência, né, recentemente, e agora vai ter essa oportunidade de dar sequência à sua carreira no futebol norte-americano. Tá aí, ó, as informações do Gonçalo Tapia. Foram 31 jogos nesse ano de 2026, sendo 27 pelo São Paulo e 4 pela seleção chilena, e só 5 gols marcados, né? Todos eles com a camisa do São Paulo. Tem aqui, ó, 27 jogos com 3 gols. E na primeira temporada dele no São Paulo foram 21 jogos e 5 gols. Então, realmente não conseguiu uns números muito interessantes para um centroavante, né? Ele foi revelado pela Universidade Católica. Só recuperando aqui e recapitulando uma informação, 2 gols foram marcados pela seleção chilena e 3 gols marcados pelo São Paulo. Então tá aí atualizados os números de Gonçalo Tapia, que vai jogar agora no futebol dos Estados Unidos. Reforço confirmado do Columbus Crew. E vamos lá, atualizando para vocês aqui mais uma informação e uma confirmação agora sobre o Cruzeiro, que tem sido o grande protagonista dessa janela de transferências. Não tem como não falar do Cruzeiro, né? Dia sim e outro também a gente traz atualizações sobre o Clube Celeste, que anunciou mais uma confirmação, mais um reforço chegando lá na Toca da Raposa, e é o Wesley, cria do Terrão, está confirmado como reforço do Cruzeiro. Tá aí, ó, a notícia do nosso querido Gustavo Bica. É o primeiro anúncio oficial de um trio que está para chegar aí. Tem o Lúcio Rodrigues, né, que a gente trouxe, tem também o João, o luso brasileiro, que também está muito perto de assinar o seu contrato. Então a gente traz aqui essa confirmação. Assinou por empréstimo até julho de 2027. Vale lembrar que ele surgiu com muita pompa, né, na base do Corinthians, fez aquele jogo antológico contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, marcando um gol de placa. Foi negociado por 20 milhões de dólares com o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, mais de 100 milhões de reais. Né? Por lá foram 40 jogos com 5 gols e 4 assistências. Vale lembrar que no finalzinho da temporada europeia, da última temporada, ele chegou a ser emprestado à Real Sociedad da Espanha, disputou apenas 5 jogos, não marcou gols, mas está aí confirmada a contratação de Wesley, como eu trouxe, né? O Lúcio Rodrigues vai ser oficializado em breve por empréstimo do Neon, que também é da Arábia Saudita, e o João Costa, que é o luso brasileiro que eu trouxe, também vindo da Arábia Saudita do Al Ittifaq. Cruzeiro fazendo a limpa aí no futebol árabe, trazendo reforços importantes e pontuais, né? Já que perdeu o Gabriel Peck e o Sinisterra por lesão. Bom, vamos mostrar aqui, né? Só confirmando o que eu falei. O Wesley fez 5 jogos, né, na Real Sociedad, não marcou gols, e tem aqui os números dele também com a camisa do Al Nassr, 40 jogos que a gente trouxe, né? 5 gols e 4 assistências. Cria do Terrão, que chegou a negociar com o Corinthians, né? A gente trouxe aqui essa informação, só que não conseguiu entrar num consenso, até porque o Timão tem tido problemas com o transfer ban também, tá muito preocupado com a renovação do Memphis, que vai sair, viu? Ele já está em São Paulo, já realizou exames, essa confirmação também a gente já vai ter, e tendo a oficialização a gente traz aqui no programa também. Bom, essas são as informações sobre o mercado de transferências nacional, e aí a gente tem que falar um pouquinho também do futebol internacional, que tá bombando, tem muita informação legal para trazer. Por isso a gente vai mudar um pouquinho o protocolo, falar um pouco mais de confirmações no futebol do exterior, começando por uma que a gente antecipou aqui ontem, porque a gente é assim, a gente antecipa, e com alguma surpresa nessa notícia que eu vou trazer agora, a oficialização de Mohamed Salah como novo reforço do Trabzonspor da Turquia. Se concretizou. Salah, que é um grande ídolo do futebol do Liverpool, um dos maiores artilheiros da história do clube, encerrou o seu contrato por lá, estava livre no mercado e como agente livre vai reforçar o Trabzonspor pelas próximas 2 temporadas. Né? Lembrando que ele recebeu propostas do futebol da Arábia Saudita e também da Major League Soccer, mas optou por se transferir para o futebol turco. Ele teve passagem por Roma, Fiorentina, Chelsea, Basel, enfim, vai ter o seu destino à Turquia. E olha que foto legal, né? Foi apresentado, recebido com muita festa lá em solo turco. Vai ter essa oportunidade, então. Mohamed Salah é o novo reforço do Trabzonspor. Que surpresa, viu? Vou mostrar aqui os números do Salah para vocês. 34 anos, experientíssimo, que fez história nessa temporada
pela seleção do Egito na Copa do Mundo, avançando para o mata-mata, dando muito trabalho para a Argentina ali, rapaz. Quase eliminaram a Argentina no mata-mata, mas tá aí, ó, os números interessantíssimos de Salah. Na última temporada foram 41 jogos, 12 gols e 10 assistências com a camisa do Liverpool. Teve algum trelelê, algum problema ali com o Arne Slot, acabou antecipando o fim da sua trajetória com a camisa dos Reds e agora vai jogar no futebol turco. Agora a gente vai falar de brasileiros lá na Europa, viu? E começando pelo Vinícius Júnior, obviamente, né? Que tá tendo essa novela por uma renovação com o Real Madrid, pintou o interesse do Arsenal ali no meio do caminho, mas, ao que tudo indica, a gente traz na matéria, reunião aproxima Vinícius Júnior de renovação com o Real Madrid e novela fica muito perto do fim. E essa novela foi adiantada aí para um contexto positivo para as duas partes, muito pela participação de José Mourinho, viu? Foi fundamental nessas conversas. Ele que manifestou o desejo de ter a continuidade de Vinícius Júnior, conversou também com o jogador brasileiro que está tentando fechar ali os últimos detalhes para uma renovação por mais 5 temporadas, viu? Ofertas ali, segundo informações do Fabrício Romano, com gatilhos no entorno de 30 milhões ali, 22 milhões de euros, enfim, um negócio que teve realmente a participação de José Mourinho. Todo mundo sabe, né, como o Vinícius Júnior tem sido importante para o Real nas próximas temporadas, mesmo o Real contratando pesado nessa janela de transferências. Inclusive o Yan Diomandé é um jogador que joga ali mais ou menos na extremidade pela esquerda, uma posição muito parecida, pode jogar pela direita, enfim, um concorrente ali para o Vinícius Júnior, mas obviamente é um ídolo do Real Madrid, tem só 26 anos, né, esteve presente jogando também a Copa do Mundo com a seleção brasileira, começou muito bem na fase de grupos, né, depois não conseguiu fazer com que a seleção fosse mais longe, mas fez uma boa Copa do Mundo. Na última temporada foram 53 jogos do Vini, com 22 gols e 10 assistências com a camisa do Real Madrid. O multicampeão Vinícius Júnior muito provavelmente vai seguir no Santiago Bernabéu por mais 5 temporadas, né, até os 31 anos, e quem sabe renovando por mais, construindo uma trajetória ainda mais sólida com a camisa do Real Madrid. Quem também está sendo protagonista nessa janela de transferências, e esse vai mudar de clube, é Bruno Guimarães, que também foi muito bem na Copa do Mundo, viu? Assim como o Vinícius Júnior. Bruno Guimarães manifestou o desejo de sair e está muito perto desse acordo com o Arsenal, ele que joga no Newcastle, né? Essa negociação que beira ali a casa das 75 milhões de libras, dá mais de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Essa negociação está muito perto de ser concretizada. Inclusive, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Bruno Guimarães já realizou exames médicos em Londres e muito provavelmente até o fim dessa semana vai ser anunciado. Quem sabe quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já tem até sido anunciado pelo Arsenal como novo reforço. Mostrar os números aqui do Bruno Guimarães. 28 anos, né? Foi bem na Copa do Mundo, líder de assistências da seleção brasileira com 4 passes para gol, e consegue ter essa transferência, vai dar esse salto na sua carreira. Ele que já estava há 5 temporadas com a camisa dos Magpies, foi revelado pelo Osasco Audax, né, de São Paulo, mas ganhou notoriedade, projeção no futebol brasileiro com a camisa do Atlético Paranaense, passou pelo Lyon e, como eu trouxe, né, está há 5 temporadas no Newcastle, 75 milhões de libras. Essa é a negociação do Arsenal por Bruno Guimarães, que vai ser anunciado nos próximos dias, quem sabe, às próximas horas. Tá certo, rapaz. Grande Bruno Guimarães dando esse salto na carreira. Bom, com essa notícia, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua companhia. É bom demais te ter ao nosso lado durante esse noticiário maravilhoso, viu? Um forte abraço e amanhã a gente está de volta com o nosso Sextou do Mercado. Forte abraço e até lá. Tchau!